Nós estamos começando o programa Trocando Ideias, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo. Pensa numa igreja abençoada e abençoadora. Uma igreja bíblica, uma igreja contemporânea, uma igreja relevante, missionária, acolhedora. Uma igreja para você e para sua família. Esta igreja é pastoreada pelo reverendo Arival Dias Casimiro, um homem de Deus, um grande amigo, com quem tenho o privilégio de trabalhar e cooperar no pastorado desta relevante igreja em São Paulo. E nós queremos muito acolher você, se você está procurando uma igreja bíblica para você e sua família frequentarem, participarem, venha para cá. Nós queremos ajudar você nesta abençoada jornada da vida cristã. Este programa ele tem um propósito bem específico de responder perguntas que nos são enviadas. E hoje eu quero tratar com você aqui 3 destas perguntas. E a primeira delas é a seguinte: pastor, o divórcio é hoje uma realidade inegável no mundo todo praticamente. A pergunta que eu faço é a seguinte: quais são os motivos bíblicos que permitem uma pessoa divorciar-se legalmente, biblicamente, sem trazer dramas para sua consciência? Bom, obrigado por esta pergunta. Primeiro, é um fato que o divórcio hoje tem crescido, sobretudo no Ocidente, de uma maneira explosiva, inclusive na terceira idade. Em outras palavras, não tem fase segura no casamento. É preciso investir no casamento, é preciso regar o relacionamento com comunicação saudável, com atitudes nobres, com afetividade. Entretanto, a Bíblia nos fala de 2 cláusulas exceptivas, ou seja, de 2 razões que podem legitimar o divórcio. A primeira delas é a infidelidade conjugal, que está lá em Mateus 19, versículo 3 a 12. Isso não significa que, quando houver infidelidade, que o divórcio é imperativo ou até mesmo necessário. O divórcio é fruto da dureza do coração, ou seja, da incapacidade de arrependimento do faltoso e de perdão da outra parte. Eu posso lhe garantir que o perdão é melhor do que o divórcio. Entretanto, se a pessoa que cometeu a infidelidade não está arrependida e não pede perdão, ou se ela está arrependida e a outra pessoa não perdoa, então, por causa dessa dureza de coração, o divórcio é permitido, não ordenado. A segunda cláusula de exceção está lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15, que é o abandono irremediável. Ou seja, quando uma das partes, seja o marido, seja a esposa, abandona o cônjuge, sai de casa, vira as costas, não quer mais saber do casamento, não quer mais compromisso com aquela pessoa a quem fez juras de amor e fidelidade no altar, a pessoa abandonada, seja marido, seja esposa, não tem a necessidade de ficar presa àquele jugo conjugal. Então, nesse caso, a pessoa abandonada, não a que abandonou, a abandonada está livre para divorciar-se, com aval, então, das Escrituras. Segunda pergunta: pastor, o evolucionismo tem sido ensinado nas escolas desde o ensino fundamental ao pós-doutorado como se fosse a teoria da evolução uma verdade científica. Como nós, como cristãos, podemos nos posicionar sobre isso? Bom,
Acho que todos vocês sabem que no ano de 1859, Charles Darwin publicou o seu livro A Origem das Espécies em Londres, na Inglaterra. De lá para cá, essa chamada teoria da evolução tem sido ensinada nas escolas como verdade científica. Falta-lhe, entretanto, a evidência das provas. Hoje é preciso afirmar com total clareza que criacionismo não é artigo de fé nem de religião. Criacionismo é artigo de ciência. Que o mundo foi criado, conforme diz a Bíblia, a ciência prova. O que nós cremos pela fé é que este mundo foi criado por Deus. A matéria não é eterna. O mundo não vê existência por geração espontânea. O mundo não é resultado de uma mega explosão cósmica. O mundo não é fruto de um evolucionismo de milhões e milhões de anos. O mundo foi criado. Nós precisamos firmar nossa fé nas verdades científicas e no que diz as Escrituras. Um famoso cientista disse o seguinte: a Bíblia corretamente interpretada e a ciência corretamente entendida nunca vai entrar em rota de colisão, porque ambas, a Bíblia e a ciência, têm o mesmo autor, que é Deus. Você não precisa despir-se da sua mente para ser cristão. Você não precisa ter complexo de inferioridade intelectual para ser cristão. Ao ser cristão e crer na Bíblia, você está fundamentado na mais legítima ciência, porque ambas caminham juntas, não são inimigas, são parceiras. A terceira pergunta é a seguinte: hoje alguns estudiosos estão tentando unir Cristo e Darwin, abraçando o chamado evolucionismo teísta. O que o senhor tem a dizer sobre esse assunto? Bom, o evolucionismo teísta, que tem flertado com alguns cristãos, e alguns cristãos têm abraçado esta vertente de pensamento, é um perigo, porque ensina o seguinte: bom, Deus criou, é verdade, mas criou por meio do processo da evolução de milhões e milhões de anos. O problema desta visão é que ela relativiza a Escritura. Ela vai dizer para você que o registro histórico de Gênesis, capítulo 1, e capítulo 2 e capítulo 3, é uma metáfora, é uma lenda, é um mito, que de certa forma, então, Adão e Eva não existiram. Agora, o grande problema é que a verdade da criação não está presente apenas em Gênesis 1 e 2, está em todos os livros da lei, os livros históricos, poéticos, proféticos, nos evangelhos, no livro de Atos, nas epístolas paulinas, nas epístolas gerais, no livro de Apocalipse. Você teria que desconstruir toda a revelação bíblica para subscrever o evolucionismo teísta. Então, é necessário você afirmar uma coisa: não há compatibilidade entre Darwin e Cristo. Você pode ser até um darwiniano, mas não um darwiniano cristão. Ou você crê na evolução, ou você crê na ciência e na Bíblia, porque afirmar que evolucionismo é ciência não é uma afirmação que tenha embasamento científico. É uma teoria, não tem comprovação. Portanto, ficamos com as Escrituras que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. O apóstolo Paulo estava na capital intelectual do mundo, na cidade de Atenas, e ele disse categoricamente em Atos 17, versículo 26, que de um só Deus fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Adão e Eva não foram uma lenda.
O próprio Jesus menciona-os como pessoas históricas, lá em Mateus 19. E Jesus não pode falhar. Ele, como Deus, não pode mentir. Ficamos com as Escrituras. Nela está a nossa confiança. Pois bem, este é o programa Trocando Ideias. E eu quero reiterar o meu convite a você vir nos fazer uma visita na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Fica na Avenida das Nações Unidas, 6.151. Você é o nosso convidado, venha, traga a sua família. Nós temos cultos todos os domingos, às 8 da manhã, às 11 da manhã, às 4 da tarde e às 7 da noite. Escola Bíblica, 9h40 da manhã, 5h40 da tarde. Culto Conexão com Deus, toda segunda-feira às 20 horas. Mulher Esperança, uma programação belíssima, toda terça às 2h30 da tarde. Você pode também acompanhar as redes sociais da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, o canal de YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva por gentileza. E acompanhar toda a nossa programação pela IPP TV, uma TV web 24 horas no ar, com programações maravilhosas para todas as faixas etárias. É um acervo maravilhoso de mensagens, de palestras, de entrevistas, programação para crianças, para adolescentes. Então não perca esta programação fantástica na IPP TV. Registro aqui nossa gratidão pela sua audiência. Desejamos que Deus abençoe você e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.